Meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O nosso convidado de hoje é o nosso querido irmão Francisco Sena. Francisco é orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina, presidente da Associação Espírita Fraternal e presidente do 8º Conselho Espírita de Unificação. Ele está sempre na divulgação da doutrina espírita, aí em todos os momentos aqui na nossa cidade e região. E está nos trazendo um tema hoje que para muitos é desconhecido. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele vai nos falar a respeito disso. Francisco, agradecemos muito sua presença aqui no programa Atualidade Espírita. Mais uma vez, né? Já esteve aqui conosco outras vezes. Com certeza. Agradecemos então a oportunidade deste convite tão generoso feito, né, pelos coordenadores do programa Atualidade Espírita, nossa irmã Kátia Pontes e o seu esposo, José Brígido, que hoje infelizmente não pôde estar aqui porque está em convalescência pós-operatório, e antecipando também os nossos agradecimentos a Deus pela bênção da oportunidade de estarmos divulgando a doutrina espírita, tá? Aos nossos irmãos que estão lá do outro lado da tela, nas suas casas, nos recebendo, né, nesse momento tão bonito que é uma mensagem de otimismo, de esperança, de esclarecimento e consolação. Então, Kátia, obrigado pelo convite. E sempre, né, que surgir e eu tiver disponibilidade, eu o aceitarei com o maior carinho. Muito obrigada, Francisco. Esse tema que você está nos trazendo, eu gostaria de mostrar aqui o livro que serviu como base para essa nossa conversa e outras palestras que você já fez com esse tema que eu assisti, muito bonitas, muito esclarecedoras, né? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que é aqui um livro que se encontra na banca do Livro Espírita, ali na Avenida Alberto Browne. Aqueles que gostarem e quiserem com mais atenção, com mais calma, quiserem ler, podem se dirigir à banca, que lá nós temos este livro, e também através de encomendas que podem ser feitas. Mas as suas primeiras palavras sobre este tema, sobre este assunto, por favor, Francisco. Na verdade, quase todas as pessoas no movimento espírita, né, já ouviu esse nome, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, e não foi diferente comigo. Várias vezes, né, ouvi alguém citar algum trecho, algum fato relacionado a ele, e eu tive curiosidade, né, e adquiri este livro, né. É de uma leitura muito agradável, um entretenimento, né. Logicamente que a gente vai conseguir, né, gastar o conteúdo do livro nesse momento. Então, por isso é que eu recomendo que a pessoa tenha o livro, que tem casos, tem poesias, tem fatos já narrados pelos amigos, por aquelas pessoas que conviveram diretamente com ele. Então, foi um estímulo, porque a vida desse gigante deitado é um exemplo para todos nós. E eu rogo a Deus que, nesse momento, Kátia, eu consiga transmitir as emoções que eu recebi deste homem de bem que esteve aqui entre nós. E o objetivo, então, principal desse assunto que você está nos trazendo é esse, trazer o otimismo? Com certeza. O objetivo, o estímulo maior é que quando a gente vai lendo uma obra, a gente vai fazendo sempre o link com as obras básicas, né, que não pode ser diferente, né? Que o conteúdo de uma obra que não seja a obra, né, que foi editada, publicada por Allan Kardec, né, codificado por Allan Kardec, né, então a gente coloca, como nós falamos, né, entre nós, né, de quarentena.
Mas aí, eu estudando esse livro, lendo esse livro, eu comecei a fazer links com as obras básicas. E na questão 258 de O Livro dos Espíritos, fica aqui também, né, uma recomendação: quem ainda não leu, quem ainda não adquiriu O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, né, das obras básicas publicadas, né, codificado por Allan Kardec, busque na banca do Livro Espírito, né? Um preço é acessível, promocional, né? Então todo mundo tem, né, condições de ter esse livro. Chegando no Natal é um bom presente, né? Um excelente bom presente que faz bem à alma. Então, verdade. Nessa questão 258, olha que interessante a colocação de Kardec, a pergunta de Kardec, né? O espírito, na erraticidade, ou seja, né, desencarnado, aguardando, né, o seu retorno à vida corpórea, né, numa nova experiência reencarnatória, ele tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer na vida terrena? Essa foi a questão que Kardec abordou à espiritualidade. E a resposta dos amigos espirituais: certamente, porque o espírito mesmo faz a sua programação reencarnatória. Isso consiste o seu livre-arbítrio. De posse dessas informações, tanto da pergunta como da resposta, tem certos conceitos, tem certos vocábulos, certas expressões que nós podemos eliminar do nosso vocabulário, do nosso dicionário. Sorte, azar, porque Deus está fazendo isso comigo, que mal que eu fiz a Deus, porque tudo há uma programação, essa programação feita por nós, com a supervisão dos nossos mentores espirituais. Quem leu a obra Nosso Lar vai entender isso, que tem, né, um departamento, o departamento reencarnatório, aonde os espíritos que estão, né, se melhorando, buscam esse departamento, traça a sua futura reencarnação, traça o seu mapa reencarnatório. Então, nada acontece que não seja, né, elaborado, previsto com a consciência e com o aceite do espírito. Então, nós vamos ver durante a nossa conversa, Kátia, a respeito disto, né? Porque uma pessoa, né, como Jerônimo Mendonça, com toda a lucidez, com a capacidade mental, intelectual ampla, mas imobilizado sobre um leito ortopédico, que não mexia nada do corpo, a não ser, né, a sua cabeça. Visto isso, qual o conceito de saúde que nós devemos ter? Nós, leigos, conceituamos saúde como ausência de doença, né? Mas a Organização Mundial de Saúde nos dá um conceito mais aprofundado. Diz que é o estado completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. Mas nós paramos para refletir o que significa essa expressão, né? Estado completo de bem-estar. Por exemplo, para mim, bem-estar é ter um teto que me abriga, ter um pão sobre a mesa, um sapato para calçar os meus pés. Outra pessoa, bem-estar pode ser ter um teto que a abrigue, ter um teto na praia, ter um teto no campo, ter um teto no exterior, ter outros tetos para alugar. O nível de exigência, né, varia, né? Caviar sobre a mesa e 1000 pares de sapatos para nem sequer usar. Por exemplo, o Chico Xavier, um espírito, né, que teve entre nós, né, nosso contemporâneo, teve aí, desencarnou recentemente, né, um espírito de uma envergadura moral, né, completamente inatacável. Ele esteve doente, foi internado, esteve entre a vida e a morte, recobrou a sua saúde, teve alta, volta para casa. No dia seguinte, lá estava ele no centro espírita, auxiliando as pessoas necessitadas. E nós, muitas vezes, com uma gripe, com mal-estar, a gente já se lança na cama, né? Não quer ver ninguém, não quer ver o mundo, briga com o mundo e acha que é o final da vida, que é o final da vida para nós. Então veja que esses conceitos nós temos que realmente pensar, aprofundar, para que a gente não tome nenhuma decisão precipitada com eles. Francisco, eu gostaria que você começasse aqui, já dentro do livro propriamente, nos falando sobre a infância de Jerônimo Mendonça. Como foi Jerônimo Mendonça menino?
Ah, Kátia, é uma história muito linda, muito bonita, né? E espero que eu esteja, né, fiel a tudo isso, todo esse conteúdo, né? Que eu não me perca em devaneios, mas que a espiritualidade me guie, norteando, né, todas as informações a respeito deste grande homem, este homem de bem, né? Conforme nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeito. Ele reencarnou no dia 1º de novembro do ano de 1939, em Ituiutaba, Minas Gerais, num pequeno rancho. Tá? E desencarnou no dia 26 de novembro do ano de 1989. Viveu uma vida relativamente curta, 50 anos. Seu pai, um lavrador, sua mãe, uma humilde lavadeira, ambos analfabetos. Tiveram 9 filhos e criou todos eles, não deu nenhum adoção. Jerônimo Mendonça, com 4 anos de idade, e a gente vai começar a questionar os tempos atuais, com 4 anos de idade já ajudava o pai na lavoura. Com 6 anos de idade, ele foi condutor de carro de bois. 9 anos foi engraxate. E a gente faz volta no passado, né? Depois foi trabalhar no armazém, depois foi trabalhar como vendedor numa loja de tecido, foi entregador de jornais, foi redator-chefe de uma revista local. Aí nós pensamos, quantos empregos ele teve ainda, né, na juventude, na adolescência, na criança. Mas a dor que ele sentia era tão grande que ele se afastava do trabalho. A sua mãe costumava, né, comentar em roda de conversa, né, como todas as mães, falar, né, dos problemas do filho. Era dor no joelho, era dor no tornozelo, era dor no ombro, enfim, dor em todo o corpo. Dos 9 filhos, foi o único que estudou até a 4ª série primária. E ele foi trabalhar como professor, né, numa zona rural, com um salário de R$ 400. Olha que interessante. Ele ajudava a família e ainda ajudou as suas 2 irmãs mais novas a se casar. Mas apesar de toda essa limitação, ele era uma criança esperta. Subia em árvores, nadava nos rios, corria, jogava futebol, uma das suas grandes paixões. Então veja, né? Apesar de tudo, a gente tem que ter essa alegria de viver. Se a gente cruza os braços, se recolhe, né, as coisas se tornam pior. Exato. Então, essa infância de Jerônimo Mendonça, que você fala que foi uma infância normal para um menino daquela época, mas já ali pautada com sofrimento de sentir dores e tudo isso. Mas se era um berço espírita, ele tinha essa resignação, como era a religiosidade da família, né? Na verdade, ele não nasceu em berço espírita, né? Dos 13 aos 15 anos de idade, ele entrou para uma igreja evangélica. Então, ele foi conhecer Jesus, foi aprender disciplina. Inclusive, na igreja evangélica, ele falava ao público, ele tinha, né, essa facilidade de se expressar, né? Mas aconteceu um fato que deixou ele bastante chateado, triste. Foi a ocasião que a sua avó desencarnou, voltou ao plano espiritual. E ele foi buscar orientação, né, com os líderes, com o líder da igreja. E ele recebeu a informação que somente as pessoas que frequentavam aquela igreja iriam para o céu. Ele ficou chateado porque a avó dele era uma pessoa tão generosa, tão boa, né? Ajudava todo mundo. Como que ela não iria para o céu somente porque não era da igreja? Então, ele se afastou da igreja aonde ele estava filiado. Passou um tempo, 1 ano mais ou menos, ele conhece um senhor que era presidente de uma casa espírita lá naquela localidade. E esse senhor deu de presente a ele o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, outra dica, o Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade. Ele começou, né, a estudar, a ler aquela obra como se ele estivesse fazendo um feedback, uma reminiscência, porque as coisas pareciam que não eram novidade. Então, dos 16 anos mais ou menos,
ele se converteu à doutrina espírita. Que beleza, né? Mas já tinha recebido ali os primeiros ensinamentos a respeito de Jesus que foram valiosos para ele, com certeza, né? Tem uma história muito curiosa, dizem que ele se comparava assim ao rei da selva, ao rei dos macacos, a Tarzan. Por que isso acontecia? Que é uma coisa que é colocada ali no livro de uma maneira pitoresca, né? Isso é verdade, né? Você vê que então como que ele era uma pessoa, né, alegre. Ele era um jovem, bonito, alto, forte, e sempre que ele, né, se olhava diante do espelho, ele costumava, né, bater no peito e se comparar a Tarzan, o rei, né, dos macacos. Então, conforme, né, repetindo, né, ele na igreja evangélica, ele se habituou a falar de público. Na doutrina espírita, ele começou a falar na juventude, né? Aqui que nós chamamos, né, de falar na mocidade. Da mocidade, ele começou a falar no público, fazer palestras. E uma vez ele foi convidado a proferir uma palestra numa casa espírita, ali mesmo na Redondeza, mas muito humilde, muito simples. Aí o que ele fez? Ele colocou o seu terno branco. Terno branco naquela época era o top. Todos os rapazes, né, para estar na moda, ele tinha que ter o seu terno branco. Tinham que adquirir um terno branco. E não era diferente com Jerônimo Mendonça. Ele coloca o terno branco e vai. E, como eu costumo falar, né, a minha interpretação, se para Carlos Drummond de Andrade no meio do caminho tinha uma pedra, para Jerônimo Mendonça no meio do caminho tinha um córrego. E ele foi tentar, né, saltar para o outro lado do córrego, escorrega, cai e surge o seu terninho branco. Chega na casa espírita e ele observa a simplicidade do lugar, a humildade daquelas criaturas. E ele então entende a lição, ele compreende a lição. E ele faz a reminiscência e volta ao Evangelho de Jesus lá, né, nas bodas, na parábola das bodas, quando, né, o rei chama um dos seus servos e diz que entre os convidados tinha uma pessoa que não estava usando a túnica nupcial. Pediu que os empregados, seus servos, retirassem aquela criatura da festa. Então, a túnica nupcial é a túnica da humildade, do amor, da bondade. E nós temos que ter essa compostura. Por exemplo, se a gente vai a uma praia, vai a um clube, vai a um determinado lugar assim, né, nós vamos com uma roupinha mais fresca, né, mais à vontade, um short, camiseta, enfim. Mas se nós vamos numa casa religiosa, nós temos que ter também um certo comportamento, nos vestir adequadamente, de forma que não firamos o decoro, porque uma casa espírita, ela funciona com várias vertentes, e entre elas é um hospital de tratamento de almas. Então, se a pessoa não se veste adequadamente, pode criar um mal-estar, se não nas pessoas fisicamente falando, pelos espíritos. Então, Jerônimo aprendeu essa lição e daí para frente ele começou a observar esses pequenos detalhes. Você falou que uma outra paixão de Jerônimo era o futebol, né? E além dessa, ele tinha outras paixões também? Tinha uma outra paixão, duas paixões, na verdade. Uma, conforme falamos, era o futebol, a outra era o cinema. Sempre que podia, ele ia ao cinema assistir os filmes, né? E aquela ocasião, né, um filme super comentado, né, um filme que todo mundo assistiu, era E o Vento Levou. Um filme de 4 horas de duração. Ele se arruma impecavelmente e vai para o cinema com seus amigos. Chega na sala do cinema, né, o cinema estava completamente cheio, não tinha mais cadeira vazia. E eu vou falar isso e fazer ver a nossa atualidade. Por exemplo, hoje a bilheteria do cinema só vende o número certo, já com as cadeiras numeradas, mas naquela época não, ia vendendo. Quando tivesse procura, ia vendendo. Não importa se tinha 100 lugar e se 200 pessoas quisessem entrar no cinema. E Jerônimo acabou ficando às 4 horas assistindo o filme em pé. Quando acabou o filme, ele não conseguiu dar um passo. As pernas estavam completamente inchadas, completamente vermelhas. Os seus amigos
carregam ele para casa, levam ele para casa. Aí o que acontece? A mãe chama o médico. O médico faz um exame e faz o diagnóstico. Artrite reumatoide. Prescreve um medicamento fortíssimo e repouso durante 3 meses. E ele faz, ele obedece ao médico. Toma o remédio, fica de repouso. Depois de 3 meses apoiado em muletas, ele vai, se levanta com muita dificuldade e vai trabalhar. Mas as dores persistem. Então ele pensa, eu vou à casa espírita, receber um passe, uma água fluidificada, um consolo espiritual, para ver se amenizava aquele sofrimento. Chega à casa espírita, ele se senta lá no auditório e o palestrante daquela ocasião, mediunizado, diz que eu trago uma mensagem para um Tarzan que está no auditório. E a mensagem é a seguinte: prepare-te para entrar na selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó verde da esperança para domar a animalidade que existe dentro de você. Mesmo que tenhas que verter todas as dores e todas as lágrimas, o que representa isso no porvir? Jerônimo entendeu que essa mensagem, esse recado era para ele. Era para ele. Porque ele nunca tinha falado com quem quer que seja que ele se comparava a Tarzan, o rei dos macacos. Então, da muleta, ele vai para a cadeira de rodas. Da cadeira de rodas, ele vai para uma cama ortopédica projetada espiritualmente para ele. Porque ele não podia ficar nem deitado, nem sentado, mas ele tinha que ficar reclinado. Por quê? Por causa das dores. Então, veja bem, com que exemplo a gente vai beber deste homem, Jerônimo Mendonça. Então, quem puder ter acesso a essa literatura, não deixe de buscar, porque tem muitas informações. Eu estou fazendo aqui a minha leitura de mundo dentro do contexto que ali eu achei, fazendo estes links com as obras básicas. Para quê? Para que todos que estão nos ouvindo possam despertar esse interesse. Porque a gente tem visto aí o mundo atravessando crises tão assustadoras. E se a gente não tiver vacinado contra tudo isso, a gente acaba se contaminando. Mas quando nós olhamos este homem e aprendemos a fazer um olhar para dentro de nós mesmos, olhar para trás e nos comparar, um homem totalmente limitado, com todos os sofrimentos, e continuava com aquela alegria de viver. Porque eu que tenho toda a saúde, tenho meu corpo perfeito, tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho os meus amigos, não posso me dar o direito de ser feliz? Ele é colocado nesse livro como uma pessoa normal, não é? Que gostava de coisas normais que todos nós gostamos, né? Mas que tinha uma prova muito difícil para ser vencida, né, Francisco? Com certeza. Mas busque na banca espírita. Lá tem esse livro, tem outros livros que todo mundo vai adorar, conhecer o Jerônimo Mendonça. Então, Francisco, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje com Francisco Sena, da Associação Espírita Fraternal, que está nos trazendo esse livro maravilhoso, Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. No segundo bloco, continuaremos com mais um pouquinho desse assunto tão fascinante para todos nós. Até já! Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030.
Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdoa, pois, com o teu coração. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso querido irmão Francisco Sena, presidente da Associação Espírita Fraternal e presidente do 8º Conselho Espírita de Unificação, que nós sempre mencionamos aqui em nosso programa. E ele está nos trazendo o tema Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, cujo livro foi a base para esta nossa conversa e outras palestras que ele tem feito a respeito dos importantes ensinamentos que nos são passados através da história de Jerônimo Mendonça. Francisco, você nos falou ainda no primeiro bloco sobre os males físicos de Jerônimo Mendonça, o seu sofrimento e os remédios que ele tomava causavam a ele algum efeito colateral? Com certeza, Kátia, atacou o coração, ele começou a sofrer do coração. Então, os amigos e os familiares colocavam sobre o peito dele um saco de areia com 30 quilos. Aquilo ali facilitava o bombeamento do sangue e facilitava também a sua respiração. Também, ele desenvolveu, um glaucoma em um dos olhos e ficou cego. Tiveram que fazer a amputação daquele olho. Depois, mais tarde, o outro olho também desenvolveu a mesma doença e o mesmo processo, cegueira, amputação. Então, as pessoas que não têm uma leitura, não têm um entendimento da doutrina espírita, poderá até dizer, mas Deus é injusto, que mal fez essa criatura para sofrer tanto assim? Então, nós vamos buscar o respaldo de tudo isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nos fala sobre a causa atual das aflições e as causas anteriores das aflições. Causas atuais, vamos dar exemplo. Uma pessoa que constrói uma casa perto de uma ribanceira ou próxima à beira de um rio, com as chuvas torrenciais, enfim, corre o risco de o barranco deslizar, causar um acidente, muitas vezes até óbito. Na beira do rio, haver enchente, invadir a casa, dar prejuízo material e coisas piores. Uma pessoa que bebe, pega seu carro, sai dirigindo, causa um acidente, atropela uma criatura ou um acidente mais grave. Deus foi injusto? Onde que Deus estava? Não fomos nós que fomos inconsequentes das nossas ações? Mas o que falar de uma criança que desencarna em tenra idade, que não teve tempo nem de fazer o bem nem de fazer o mal? Uma pessoa que reencarna com deficiência física, uma pessoa que nasce com um problema de loucura, demência, o reveses da fortuna, que nada fizeram para merecer isso. Aonde que está a origem? Então a doutrina nos ensina que toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. A causa sempre antecede o efeito. Então, o que está acontecendo conosco? Se nós não encontrarmos a resposta na atualidade, nós temos que fazer o quê? Uma busca em vidas passadas.
porque com certeza foi situações que nós não conseguimos resolver em nosso passado. E tudo isso que Jerônimo passa, todo esse sofrimento, fazia dele um homem deprimido, desiludido e revoltado com Deus? Absolutamente não. Ele ganhou uma Kombi dos amigos e com essa Kombi ele fazia, né, a divulgação da doutrina espírita em todos os rincões aí do Brasil afora, né, levando a palavra de estímulo, de ajuda ao próximo. Ele nunca usou a sua limitação física para recusar um trabalho de Jesus, de Deus. Então ele sempre ia. Ele fundou várias casas espíritas, ele construiu creche, ele publicou livros, gravou LPs, então estava sempre contente, sempre alegre, né? Ele imitava perfeitamente Divaldo Pereira Franco. É até curioso que uma vez ele foi convidado para falar numa casa espírita e ele entrou falando a moda de Divaldo. E as pessoas comiam, Divaldo vem falar aqui hoje, olha, Divaldo está chegando. Aí ele dava aquela sonora gargalhada e começava a divulgar a doutrina espírita. Então ele era uma pessoa contente, tinha alegria de viver. Mesmo com tudo que passava, né? Agora, ele teve um contato muito próximo, muito íntimo, de amizade com Chico Xavier, né? Fala pra gente desse contato, desse relacionamento dele com Chico Xavier. Em 1960, quando ele ainda enxergava, ele foi internado com uma hemorragia muito grande nas vias urinárias. E os médicos, né, chamaram os amigos e disseram, né, que ele ia morrer, ele vai morrer. Já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas o sangramento não se estancava. Então estava perdendo sangue, anemia e desencarne. Aí os amigos então pediram a permissão do médico para levá-lo a Uberaba para se despedir de Chico, já que eles eram muito amigos. E o médico disse, só se for de avião, porque de carro ele não chega nem na metade do caminho. E um amigo tinha um avião e se prontificou a levá-lo a ele a Uberaba. Quando Chico Xavier viu Jerônimo, disse, olha quem veio nos visitar, Jerônimo Mendonça, parece uma rosa vermelha, porque o lençol branco que estava cobrindo ele estava totalmente tingido de sangue. E Chico Xavier falou com as pessoas que estavam ali presentes, vamos cada um de nós dar um beijo em Jerônimo, mas cuidado para não despetalar esta rosa. E um por um foi dando um beijo no Jerônimo, né? E cada beijo que ele recebia era uma vibração, né? Que ia fazendo com que ele se despertasse daquele torpor, daquele sentimento. E quando chegou a vez de Chico Xavier deu um beijo, colocou a mão sobre o seu abdômen e entrou em estado de prece. E o sangramento se estancou. E ele, que tinha ido em Uberaba para se despedir, porque iria desencarnar, acabou fazendo a palestra a convite da direção da casa. Quando terminou tudo, que estava ali agora na confraternização, Chico Xavier perguntou, Jerônimo, você sabe o motivo, né, desse sangramento, dessa hemorragia? E Jerônimo falou assim, não, Chico, não sei, por causa do coitadinho. Você aceitou a ideia do coitadinho. Ah, coitadinho do Jerônimo Mendonça. E esses pensamentos negativos se cristalizaram na sua mente e alcançaram o perispírito, e do perispírito voltaram ao corpo com essa negatividade, criando essas aberturas. Então Jerônimo se lembrou de uma passagem de Jesus. Bem-aventurado, tendes bom ânimo, no mundo encontrareis aflições. Eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Então o Chico Xavier falou com Jerônimo, viva de tal forma que ninguém tenha pena de você. Tenha bom ânimo, tenha alegria de viver. Então essa frase de Jesus, nós poderíamos até fazer uma tira com papel, colocá-la lá no espelho. Ter bom ânimo. Não é olhar com olhar de queixa, não é olhar com olhar de depressão, de ficar deprimido. Vamos ter bom ânimo, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma outra frase que é belíssima, né? Que Deus, a espiritualidade fala, Deus não coloca peso excessivo em ombros frágeis.
Não é uma palavra de estímulo, de alta ajuda. Tudo que passamos, tudo que recebemos é de acordo com aquilo que podemos suportar, né, Francisco? Com certeza. Agora, Francisco, nós falamos dos males físicos. Jerônimo Mendonça apenas padecia dos males físicos? Não, Kátia, ele também sofria de uma obsessão muito ferrenha. Espíritos de mulher, e a gente vai abrir aqui um parênteses, né? Porque espírito não tem sexo, né? Mas o espírito, que ainda está tão ligado às coisas materiais, eles conservam a sua, né, sua forma, sua sexualidade. Fechamos o parênteses. E Jerônimo teve um comprometimento muito grande com esses espíritos. E durante a noite, né, ele tinha sonhos eróticos e isso o perturbava por demais, porque ele estava no propósito de fazer a sua reforma íntima, de se melhorar como espírito imortal que era. Então veja, lá no livro dos Médiuns, no capítulo que nos fala sobre a obsessão, conceitua que a obsessão é o domínio de um espírito ou mais de uma ordem inferior sobre outro. E se, né, não for tratada a tempo, acaba prejudicando também o físico. E lá no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, vê que a gente está fazendo aqui, né, divulgação de livros bem de literatura muito importante dentro da bibliografia espírita. Então esse livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva nos conceitua o sonho entre o sonho comum, esse do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente quer comer determinada coisa, vai dormir pensando naquilo, sonha com a comida. O sonho reflexivo, esse que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo reflexões. Chega à noite, dormindo, a gente pode ter tudo isso na nossa mente, refletirmos sobre tudo isso. E o sonho espírita. O corpo dorme, o espírito se emancipa do corpo, entra em contato com a espiritualidade. E, de repente, dependendo do grau da nossa evolução, podemos entrar em contato com os espíritos superiores ou com os espíritos inferiores. André Luiz nos fala que de 4 criaturas que dormem, que se emancipam do corpo, 3 vão para zonas umbralinas, ter lá, né, o seu contato. Já no livro Extraordinários Fenômenos Espíritas, de Aureliano Alves Neto, nos fala sobre os incumbos, que são espíritos que conservam a forma masculina e que durante a noite têm relações eróticas com as mulheres emancipadas do corpo através do sono. E os súcumbos, que são espíritos que conservam as formas femininas, no caso citado de Jerônimo Mendonça, que vai ter esses sonhos eróticos. E isso o atormentava bastante. Muito, a todos nós. Né? Qualquer pessoa que tem esses tipos de sono, faça como que Jerônimo fazia. Evangelho no lar. Fazia o evangelho no lar todos os dias. Não vou dar aqui o roteiro por causa do nosso tempo, mas procure uma casa espírita. Indague como podemos fazer o evangelho no lar. É um tratamento espiritual que causamos na intimidade do nosso lar. Francisco, ele, pelo visto, tinha muitas provações, Jerônimo Mendonça, né? Mas ele não se tratou com um espírita que, na época, estava ali muito sendo falado, comentado, né? Ele não se tratou com o Dr. Fritz, já que muitas operações estavam sendo realizadas através do médium Zé Arigó na época. Por que ele não se tratou? Interessante isso, Kátia. Porque eu vou falar aqui com os nossos amigos que nos prestam seus ouvidos, que não devemos buscar a casa espírita só para curar corpos. Não. Porque mais que o corpo, somos nós espíritos. Nós precisamos curar a nós espíritos, né? Porque nós somos o imortal, tá? Então Jerônimo também agia como isso. Ele buscou tratamento, ele submeteu a vários tratamentos, tomava medicamento. Ele agiu como aquela mulher hemorroísa citada no Evangelho de Jesus, tá? Depois de todo o tratamento, então ele foi a Congonhas buscar o auxílio do médium José Arigó. E diante do espírito Dr. Fritz, ele expõe a sua problemática.
E o Espírito diz para ele, você não tem isto, você não tem artrite reumatoide. Ele se espantou. Como não? Foi diagnosticado. Ele falou assim, você tem o problema dos 3 Cs. Cama, calma e karma. E Jerônimo então entendeu que ele teria que ter a resignação de aceitação. De permanecer no leito, né? Porque esse era o karma, né? É bastante interessante. E outras coisas mais que ele fez, construiu creches, divulgou por todo o Brasil, né? A doutrina. Exato. Francisco, nós estamos assim nos minutos finais e eu não gostaria que você deixasse de nos falar a respeito do Fraternal, essa casa que você preside com tanto amor, com tanto carinho, as atividades que são realizadas lá. Fala um pouquinho para a gente sobre a Associação Espírita Fraternal. Pois não, Kátia. Primeiro, né, quem quiser conhecer a Associação Espírita Fraternal, ela está localizada na Rua Trajano de Almeida, número 124, ali no Paissandu. Visite, né, a nossa página no Facebook, Associação Espírita Fraternal, ou o nosso site, aefraternal.net. Né? Lá nós temos várias atividades, reuniões segundas-feiras às 15 horas, quarta-feira às 9 horas da manhã, sexta-feira às 20 horas, sábado às 15h30, mas temos evangelização, temos mocidade, temos reunião mediúnica, enfim, temos várias atividades. E eu gostaria de aproveitar esse instante, dizer também que nós temos um coral, né? Coral Vozes Fraternas, coral espírita. E olha que interessante, o nosso coral vai estar se apresentando agora nessa festividade de Natal, no dia 23 de dezembro, às 20 horas, lá na escadaria do antigo fórum. Belíssimo. Estaremos cantando músicas natalinas e outras. Então fica aqui o convite. Quem quiser, né, ter esse contato com a música espírita, a música natalina, vá lá nos assistir. E quem quiser conhecer a nossa casa, estaremos de portas abertas. E o coral, os ensaios são feitos quando? Porque alguns de nossos amigos podem querer participar do coral. Ah, com certeza, serão muito bem-vindos. Nós costumamos falar que só mudo não canta no nosso coro, né? Mas vai lá, eu sou desafinado, não tem problema, por isso nós cantamos em coral, que a minha desafinação, né, é superada por uma afinação do outro e a gente vai fazendo esse intercâmbio. Então compareça, todos os sábados, às 18 horas, nós estamos lá, né, de portas abertas. Quem quiser será muito bem-vindo. Agora nós vamos entrar num período de recesso, né, mas para o ano nós retornaremos a nossos ensaios. Essa atividade. E eu gostaria, nesse minutinho que falta, que você também nos falasse sobre o 8º Conselho Espírita de Unificação, muito rapidamente. Pois não, como você faz a abertura, são 15 casas adesas, tá? Nós estamos aí regidos pelo SERJ, Estado do Rio, SERJ regido pela Federativa, Federação Espírita, né, Brasileira. Então, nós estamos trabalhando, né, nesse caminho de fazer, né, a congregação, a união fraterna, amiga de todas as casas espíritas. Né? Lá na Banca do Livro Espírita tem a relação de todas as casas adesas ao Conselho Espírita. Tá? É um trabalho muito intenso, muito bacana. Tem o programa responsável pelo... O Conselho é responsável por este programa, pela Banca do Livro Espírita, pelo nosso informativo. Então, vale a pena conhecer o Conselho Espírita de Nova Friburgo. Amigos, ouvintes, Kátia, né, a técnica, o nosso sincero agradecimento. Eu quero deixar aqui, antecipando, um desejo de um Natal cheio de paz para todos que nos ouvem, seus familiares, seus amigos, e um ano novo repleto de alegria e de contentamento. Tenha Jesus no coração, meus irmãos. Quando a tempestade estiver mais forte, vamos buscar aquele exemplo que Jesus estava dormindo lá no fundo do barco. Vamos acordar Jesus. Vamos acordar Jesus dentro do nosso coração. Né? Ele está dentro de nós. Ele é o nosso amigo incondicional. E se nós conseguirmos despertar Jesus dentro do nosso coração, com certeza seremos pessoas como o Jerônimo Mendonça foi. Que Deus nos abençoe.
Francisco, agradecemos muito sua presença, nos trazendo esse tema tão interessante e os seus votos desse Feliz Natal. Você também receba o nosso carinho, a nossa amizade. O programa Atualidade Espírita agradece ao 8º Conselho Espírita de Unificação na sua pessoa. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que aguardam por nós, principalmente nesse período natalino. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.